Olá, pessoal. Aqui é o presbítero Marcelo, estou aqui com o pastor Leonardo. Olá, pessoal. Para continuarmos aqui nossos estudos, podcasts, análises, bate-papos, né? Sobre o Heidelbergcast, especificamente tratando sobre a lei do Senhor, na Isso. parte número 3, desse lindo, maravilhoso, edificante catecismo, né? Que nos fala aí agora sobre a lei do Senhor, né? Isso, pastor Isso. Leonardo. Estamos ao autor do terceiro mandamento, Exato. que fala a respeito aqui de como nós devemos lidar com o nome de Deus, né? E aí aqui é o único mandamento do Heidelbergcast que ele trata com 2 domingos, né? O domingo Exato. número 36, o domingo 37, o domingo 37 tratando mais especificamente sobre os votos. Então, como a intenção é fazer, né, um episódio por mandamento, hoje nós abordaremos, né, Dois reverendo? domingos em 2 um só. domingos. O que eu já acho só digno de nota, Marcelo, é você ver como esse assunto de juramentos e tudo era importante para eles naquele período. Sim. Ou seja, é uma coisa que hoje a gente meio que trata de uma forma boba, assim. Eles fazem questão até de colocar justamente um domingo à parte para mostrar para a igreja a importância dos juramentos que são feitos diante do Senhor. Sabe? Então é digno de nota explicar o porquê, mas a gente vai estar abordando tudo hoje num domingo só. Isso é bem interessante, né? Quando você vê uma ênfase grande na Escritura, Isso. é porque aquele assunto, né? Todos têm peso na Escritura, mas aquele assunto você precisa de um redobrado atenção, né? Isso. O catecismo não é diferente, Com né? certeza. Se ele está trazendo uma coisa estilo mais lata, né? Lato, você tem que prestar realmente mais atenção também. Então, me permita fazer a pergunta de número 99 do domingo, né? Do dia do Senhor, número 36, que é a seguinte. O que se exige no terceiro mandamento? E a resposta? Que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários. E que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Antes, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificar com todas as nossas palavras e obras. E a pergunta 100 nos pergunta: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? A resposta é certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. O dia do Senhor, número 37, então, a pergunta 101 é a seguinte: mas será que podemos, de modo piedoso, fazer juramentos e votos em nome de Deus? Resposta: sim. Quando o governo exige de seus súditos ou quando a necessidade o exige para que se guarde e se promova a fidelidade e a verdade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Esse tipo de juramento tem por base a palavra de Deus e foi assim utilizado de maneira correta pelos santos do Velho e do Novo Testamento. E a pergunta 102 nos pergunta: podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. O juramento legítimo é uma invocação a Deus, para que ele, o único que conhece o coração, sirva como testemunha da verdade, que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de uma tal honra. Só para ler, né, o que a gente tem feito, o terceiro mandamento, caso alguém não seja familiar, está em Êxodo 20, versículo 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E como nós também temos introduzido sempre, né, antes do mandamento mesmo, lembramos do título, né, dos mandamentos, que diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, que é a base pelo qual o crente deve guardar todos os mandamentos em alta conta no seu coração e na sua vida. Quando nós falamos, Léo, de terceiro mandamento, não tomais o nome de teu Deus em vão, é um mandamento popular. Sim, mas Né? mas de uma forma muito específica. E superficial, né? Exato. Como tende a ser a religião dos pagãos, né? Os pagãos tendem a superficializar todos os conceitos profundos da Escritura. Talvez no terceiro mandamento a gente tenha o maior exemplo disso, né? O menino tá falando o nome de Deus em vão, né? Olha, bate o nome da boca, enfim, né? Mas a gente trata socialmente esse mandamento de uma maneira extremamente superficial. Não fale o nome de Deus em vão.
Entretanto, cada vez mais nós vemos esse nome banalizado, né? Em piadinhas, falado de uma maneira despropositada, ou seja, talvez a maneira interessante de a gente começar a nossa conversa aqui é da maneira mais óbvia, como as pessoas encaram, né? Isso. Mas também depois vendo que a exigência desse mandamento é muito mais profunda, né, do que isso. Com certeza. O problema, se a gente, em particular, se a gente conecta, por exemplo, o segundo e o terceiro mandamento, de jeito muito direto, a gente vai perceber, por exemplo, que hoje, no mundo ocidental, ninguém vai piscar o olho se ver um filme blasfemando contra Deus, fazendo uma piadinha de Deus, ou seja, talvez seja até o oposto, talvez a gente vá até assistir aquele filme. Eu lembro, por exemplo, daquele filme com o Jim Carrey, acho que era Sim, Sim, não sei se ou não, Todo Poderoso, não era isso? Bruce Almighty, em que Deus aparece ali como Morgan Freeman, tal, ele tenta dar uma lição para ele fica com os poderes de Deus aí por um tempo. Então veja que a gente acha que ali é normal, é brincadeira, dá para fazer. E aí quando a gente vê que se o nome de uma pessoa, Marcelo, aponta para aquilo que ela é. No Ocidente a gente aprendeu muito mais a ideia que a gente bota o nome porque é bonito, porque a gente gosta, porque é uma homenagem a um parente, um pai, um tio, um teólogo, né? Mas no contexto bíblico, o nome apontava para aquilo que ele era. Tanto que há mudanças depois de transformação, ou depois do chamado, como Exatamente. Abraão, Jacó, Israel. Saulo, Paulo, exatamente. etc. Então a gente vê isso aí. Ou então a gente vê nomes, por exemplo, como em Isaías, que a gente nunca colocaria como desfavorecida, entendeu? Ou no caso, quando a arca é roubada, né? E acabou-se a glória do Senhor, tá? Então, assim, a gente esquece um pouco isso. Quando a gente fala do nome, fala-se da essência, da pessoa. Então, quando diz assim, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, não é estritamente, você não pode fazer uma piada com o nome, não pode falar o nome de Deus, não é. Mas é leve a Deus e tudo aquilo que ele é. Muito a sério. Muito a sério. Seria assim, para o nosso ouvinte, né? E aquele que nos vem aqui entender. Que peso nós damos à existência de Deus, ao ser de Deus, a Deus? Por isso que quando o catecismo aborda isso, ele não aborda só no tempo que a gente fala, mas ele fala e obras. Obras no final. Né? Ou seja, aquilo que a gente carrega. Se a gente fosse pegar a lógica dos mandamentos, seria o primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o que é Deus, a existência dele, como nós conhecemos, o que ele é para nós. O segundo nós abordamos, né? Como que nós devemos cultuá-lo externamente. Como nós devemos reconhecê-lo internamente. 2, como nós deveríamos cultuá-lo externamente, em ato de culto. Exato. E o 3 é como nós carregamos esse nome para a vida. O resto todo. Saiu do portão da igreja, por assim dizer. Exato. Estamos, né, sobre a mira do terceiro mandamento, Isso. digamos assim, né? Porque isso é bem interessante, dentro do que você falou em 2 conceitos lá na chamada do povo de Israel, como ele se identifica para Moisés, né? Sim. E se me perguntarem, né? Qual o nome? Qual o nome? Diga que eu sou o que sou, né? Ou seja, qual é o meu nome? É isso que encapsula algo que não pode ser encapsulado, né? Daí o próprio povo de Israel tratar o nome de Deus com tanta reverência, né? Do todo o Antigo Testamento, a questão do tetragrama, toda aquela história que a gente conhece. Mas também não só nisso. No povo que ele chama, ele imprime o carregar o seu nome, né? Vocês vão me fazer conhecido para todas as nações. Ou seja, como é que o nome de Deus é carregado? Como é que ele se torna conhecido, né? Por isso que o povo, quando ele começa a se juntar com povos pagãos, né? Ali ao longo do Antigo Testamento, essa é a linguagem utilizada, né? De blasfêmia ao nome dele. E né? o que é interessante, presbítero, pegando essa deixa, é que na nossa ponta a gente pode colocar, a gente está destacando aqui o óbvio, que é o aspecto ativo de não fazer. Mas é interessante como o catecismo apontou assim, ó, para que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Exato. Ou seja, que aquilo ali não deve ser tolerado por um crente nem quando visto em outra pessoa. Ele exige um movimento de reação quando o nome de Deus está sendo blasfemado de alguma maneira ou tomado em vão de alguma maneira. Pronto. E aí eu fico me perguntando, sabe? Eu vi um vídeo uma vez de que, assim, eu sempre assumo que tudo que eu vejo na internet é montado, assim, né? É uma peça, por assim dizer. Que um cara andando na rua
e um outro cara mexeu com a mulher dele. Um casal, andando na rua, e veio um terceiro, Uhum. e o cara mexeu com a mulher dele. Aí perguntou assim, como você reagiria a isso? Aí sempre aquele ponto, né? Que um cara tem que defender sua esposa, tudo e tal, e vai. E tá certo. Mas meu ponto é mais sutil. Se eu andando na rua, vejo um cara blasfemando contra Deus, qual seria a minha reação? Um cara na igreja, um cara no grupo do WhatsApp, uma conversa na escola, que todo mundo sabe que a gente tem isso aqui. Como a gente vai reagir? Será que eu vou me levantar e dizer assim, olha, não faça isso aqui não. Certo? Não faça isso aqui não. Se você faz em privado, que Deus o julgue. Mas pelo menos na minha presença, não mexa com esse nome não. Será que a gente tem essa postura? Né? Ou seja, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ser demitido do emprego, vou sair do WhatsApp do meu grupo, eu vou ser excluído da escola. Tá, vamos pegar essas situações radicais. Mas não vale a pena não? Ou seja, será que o nome de Deus vale tão pouco para você como uma escola, como um emprego, como um grupo do WhatsApp? Sabe? Então a gente perdeu um pouco esse aspecto também, sabe, Marcelo, de defender o nome de Deus. E a gente não é porteiro, vigia de internet, essas coisas, não é isso que eu estou dizendo, mas de se sentir de fato ofendido quando aquilo que eu adoro é ofendido também. É bem interessante esse exemplo, porque lembra as práticas da infância e da adolescência, quando alguém ofende a mãe, né? Mesma coisa. A gente toma de muita alta conta aquilo, né? Uma ofensa mortal. Mas quando você leva isso para ofensa ao nome de Deus, É liberdade de expressão. é liberdade de expressão, né? Pode perceber. E essa questão do movimento de reação, ela acontece em Deus. Sim. O mandamento é um aditivo do mandamento, né? Ele não Não tomará quero. por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E essa é uma ênfase que o catecismo dá quando ele diz assim: será que blasfemar o nome de Deus por juramentos, maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso quanto podem? Ele vai dizer certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Porque blasfemar o nome de Deus é blasfemar Deus, é blasfemar Ele. O quem ele é. Exato. Ou seja, mais uma vez, a Escritura nos mostra, o Catecismo traz pra gente à luz o fato de que nosso coração pecaminoso não costuma dar peso onde Deus costuma dar, Exato. né? Ou seja, aquilo que Deus valoriza muito, hoje Não nós é bem banalizamos, né? Nós tratamos como algo que, mas o que é que tem isso, né? A gente olha como consequências imediatas. E você vai vendo ao longo da história de Israel, né, como essa questão da quebra do terceiro mandamento gerou consequências históricas, né, para um Sim. povo. Para um povo que no final das contas estava quebrando o quê? O terceiro mandamento. Ou seja, que foi um povo que a vida dele não tinha um compromisso com isso. Observe, por exemplo, o clássico texto de Davi e Golias, que a gente enfatiza lá a coragem de Davi e tal, mas quando O que é que Davi fala lá, né? quando ele chega, o que é que você vai fazer contra esse povo que está blasfemando o nome de Deus? E quando ele vai desafiar Golias, o que é que vai dizer? Eu venho com você em nome. Ou seja, então ali você pode até pontuar que era uma guerra de nome de Deus. Bora ver então qual é o nome mais forte. Veja, por exemplo, que Pedro vai dizer o quê? Não importa que seja salvo através de nenhum outro nome, que é o nome de Cristo. Então veja que quando Pedro diz dessa forma, usando até um pouco da sua base judaica, ele aponta para o nome de Cristo, que significa Deus é Salvador, Salvador. O nome dele aponta para o que ele é. E sabe uma coisa que é bem legal da gente trazer aqui? É quando Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Se não é aquele que está levando a representatividade de um nome, de uma pessoa, de uma instituição. E a gente não medita muito sobre isso, né? Infelizmente. Fora das portas da igreja, qual o nome que a gente está levando ali, né? O que é que a gente está representando ali, dentro do reino de Deus, dentro da estrutura do reino de Deus. Então, é algo realmente para nos fazer refletir bastante. Resgatar isso aí, na verdade. Resgatar isso. E outro ponto que se mostra uma banalização grande é exatamente no próximo domingo. Sim. Em relação aos votos, a gente até entende pouco, né, em relação aos votos. Geralmente a gente olha com um olhar preconceituoso de que não posso nem jurar, porque tem um local na escritura que diz não jureis. O que eu acho interessante, Marcelo, quando a gente coloca esse debate no popular mesmo, no dia a dia, é como, infelizmente, no mundo moderno, a gente pressupõe a mentira, não a verdade.
Uhum. Se eu pego e digo assim, Marcelo, eu te vi no hospital. Sério? A primeira reação é a É dúvida. de dúvida. Sério? Jura? Os irmãos assim, jura? O Marcelo viu isso aqui. Conversa, rapaz. A gente assume em algum grau que aquela pessoa está faltando com a verdade. Os nossos maneirismos mostram isso, E né? pede uma confirmação. Aí é por isso que o debate sobre não jurar levou para esse aspecto popular. Porque eu falo uma coisa e assim, não, isso não pode ser verdade, não. Tu jura mesmo, então, lá em Recife, é pela tua mãe debaixo da linha do trem. Pela tua mãe debaixo da linha do trem. Tu jura que isso aí é verdade. Então, eu acho interessante a gente perceber um pouco, né, sempre trazer o debate assim, por que a gente chegou até aqui? Para perceber que a ênfase aqui, e aqui parêntese, eu só não fiz, eu posso estar dizendo alguma bobagem anacrônica. Por que sentido? Eu não estou lembrado aqui agora, Marcelo, sobre a questão dos anabatistas. Porque os anabatistas, por exemplo, eles não tomam nenhum tipo de juramento. Uhum. Entendeu? Então, eu quero acreditar que a Heidelberg está passando rapidamente por esse aspecto também. Uhum. Mesmo que os anabatistas não tivessem formado como um grupo naquele tempo, que eu não estou lembrado aqui agora, por isso que eu posso ser um pouco anacrônico, mas com certeza esse pensamento já existia. De que o cara não jureis por nada, então, ou seja, se você prestar um juramento ao exército, você prestar um juramento à bandeira, você prestar um juramento como você fez o de Hipócrates, por exemplo, como médico, tá? Se aquilo ali seria errado. E o que é que o Heidelberg vai dizer? Que não é. Que não é errado. Inclusive, para os mandamentos foram utilizados pelos santos do Velho, né, e do Novo Testamento, e que isso é, sim, permitido, né? E a gente faz isso dentro do meio eclesiástico também. Pelo menos em dois Quando a momentos. gente batiza os nossos filhos, por exemplo. Batiza quando a pessoa é recebida como membro da igreja. Profissão de fé, recebido como membros, né? Temos juramentos ali a serem feitos diante da igreja, tomando o nome de Deus como testemunha. Exatamente. O casamento. O casamento também, né? Exato. O que eu acho, assim, Marcelo, se eu fosse pontuar de forma muito pastoral, desse, assim, como pastor de igreja, o que mais me deixa triste seria o juramento para ser membro de igreja. Uhum. E vou explicar. Porque muitas igrejas nem mais isso tem. Né? O cara tá lá e diz que já é membro. Né? Aconteceu uma vez, lá no Jogo, mas faz anos isso já. Que foi um dia desse dia de chuva, como a gente está agora, e aí foi um dia até que faltou luz. Aí eu peguei aquele pessoal que não fica nem pro amém, já vai embora. Aí tinha uma senhorita, acho que era uma senhorita. Assim, eu me aproximei dela, perguntei, opa, tudo bem? Você é de que igreja? Não, eu sou daqui. Eu disse, é mesmo? Isso é prazer, Leonardo, pastor daqui. Como é seu nome? Ela você viu que ela desconfiou daquilo. Tipo assim, não, é que eu estou frequentando aqui e tal agora. Eu disse, que coisa boa, pô, vamos marcar um dia para eu lhe conhecer, já que você está dizendo que é daqui, e oficializar a situação. Aí ela, tá bom, nunca mais. Uhum. Tá? O ponto é que as pessoas hoje, quando fazem aquele juramento para ser membro de igreja, pensam que a igreja está ali para servi-las, muitas delas. Está ali para servi-las, que aquilo ali não é tão a sério, que Deus entende, e tal, e não percebe que ela está evocando o nome de Deus como uma testemunha diante da noiva dele. Isso é sério demais, Marcelo. Sabe uma coisa que é profunda nesse aspecto? É o seguinte, né? A gente falou aqui que nós carregamos o nome de Deus. Isso. Mas que Deus é a verdade, né? É assim que Cristo identifica o seu caminho, a verdade e a vida. E a própria Escritura, o próprio Senhor nos orienta a isso, né? Que nossa palavra deve ser exatamente o sim, sim e o não, não. Ou seja, toda a base daquilo que a gente fala deve ser a verdade. Deve ser a verdade. Ou seja, uma palavra dada, uma palavra empenhada de um crente já se espera que seja verdade. Exato. Até porque o nome do Senhor está ali. E ele é a verdade. Então, qual o sentido que isso é profundo? Como nós superficializamos essas coisas, quando nós banalizamos o peso das nossas palavras, por exemplo. Sim. Inclusive, quando elas são feitas sobre a forma de voto. Ou seja, o simples conversar entre nós já deve ser baseado na verdade. Exato. Se o juramento, a promessa é feita de maneira solene, principalmente invocando o nome de Deus, como na confissão de fé, né? Quando o compromisso do batismo, um casamento, quanto mais peso isso deveria ter, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto de reflexão para nós também.
nós desonramos o nome de Deus, nós tomamos o nome de Deus em vão, através de atitudes, mas também sim através daquilo que nós juramos, daquilo que nós professamos, no peso que as nossas palavras têm para com o outro, né? Sim. Para com o outro. E no mundo pós-moderno que a gente vive, em que, e para mim, sabe, Marcelo? Que diz que tudo é mutável, Exato. que tudo é volátil. Era onde eu ia chegar, que é uma frase que volta e meia eu cito aqui de Nietzsche, né? Ou seja, enquanto existir gramática, vai existir o conceito de Deus, né? Porque Deus se revela através de sua palavra. Então, hoje a gente vive num mundo em que palavra não tem significado, né? Quando a pessoa fala, eu entendo aquilo, né? Mas assim, poxa, para pegar o exemplo que a gente sempre dá para os nossos filhos, né? E tem que corrigir nesse sentido. Eu adoro chocolate. Ou seja, já bota justamente a vida num grau de existência de religião. Eu adoro chocolate, eu odeio beterraba. Da mesma forma que você superficializa muito o conceito de adoração. Exatamente. De adorar algo. Porque né? ninguém pega, de fato, se o cara for pegar a palavra, até onde a gente pode ver, ninguém pega um chocolate e tem um pedestal lá, ó Senhor, chocolate, me agracie. Tá? Mas a partir do momento que eu pego e digo assim, vou pegar um exemplo bem besta. Pastor Léo, eu gosto de chocolate, eu pego assim, eu adoro chocolate. Aí 2 minutos depois, irmãos, vamos começar a nossa adoração ao Senhor. Então veja que eu estou usando a mesma palavra para 2 coisas que são completamente distintas. E é tão interessante isso quando a gente vai fazer a exegese de um texto bíblico. Sim. Porque a exegese faz esse exercício, né? Ela pega aquela palavra e dá peso a ela, né? Exato. Essa palavra, ela só aparece no contexto XXX. Ou seja, para o autor inspirado ter escolhido colocar ela aqui, provavelmente a intencionalidade é a intencionalidade que vem ali, né? De toda a escritura, que ela só aparece tantas vezes. Ou seja, há peso. Exato. Você vê os melhores exegetas são aqueles que pegam um texto e tratam exatamente nesse sentido. Se está aqui, tem uma importância para estar aqui, né? Tem uma razão para estar aqui, tem um peso para estar aqui. E cabe ao crente ter essa ideia com suas palavras, como você colocou. Com a vida como um todo. Eu li um livro, Marcelo, ano passado, eu achei interessante o take dele, que ele colocou assim, que ele resume que todo problema moderno com masculinidade, ele vai dizer que é a falta de gravitas, como eu digo, a falta de gravidade, a falta de peso nas ações, a falta de peso nas escolhas, a falta de peso de enxergar Deus, que tudo é leve, tudo é tal, e as coisas não têm peso. Aí ele vai mostrar que esse problema nem é novo, porque ele cita a Ilíada e a Odisseia, né? Quando Odisseu justamente diz, olha, o problema que esses caras não obedecem é porque está faltando aos seus capitães o quê? Gravitas, está faltando exatamente peso. Sabe? Então, a igreja... Para o século XXI, Marcelo, eu ouso dizer, no auge da minha humildade, não posso dizer esse paradoxo, é a tarefa a ser resgatada na igreja moderna. É resgatar o peso do nome do Senhor e a igreja a falar e viver sob esse peso, sabe? Quanto mais o crente ele vive de maneira relapsa nesse Sim. mundo, mais ele vai tirando esse peso. Com Né? certeza. Que o nome que ele carrega, né? Como cristão, como filho de Deus, como aquele que adora a Deus, como aquele que conhece a Deus. É interessante os mandamentos. Interessante os mandamentos que Deus escolhe para colocar no que diz respeito a Ele mesmo. Nós vamos ver os sábados, né? Daqui a pouco. Mas é bem interessante, né? Como essa questão ela é nitidamente vista em dissociação nos crentes. Infelizmente. Ele até conhece, ele até reconhece, né? Quebra de várias maneiras aqui, a gente já discutiu um pouco sobre isso. Ele até vai para a igreja, pode até adorar da maneira certa, mas quando ele sai das paredes, parece que tudo é mais leve, né? Parece que ele não carrega mais consigo aquela responsabilidade, né? E é um ponto, então, acho que é o grande ponto de aplicação desse terceiro mandamento. É isso, levar das últimas consequências na vida, mas também nas suas palavras. E quando é juramento solene, se a gente fosse resumir tudo que a gente falou até agora, deveria trazer ainda mais responsabilidade em cima daquilo, né? E aí ele termina perguntando assim, podemos também jurar pelos santos ou por outras criaturas? Não. E ele vai dizer que não, exatamente pelo conceito. Que é uma invocação a Deus. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o coração, seja testemunha da verdade. Ninguém pode. Por quê? Porque ninguém pode sondar a verdade como Deus sonda. Ele que sonda a intenção.
o coração, a veracidade da palavra. E, em última análise, é ele que recompensa e pune. Essa é a linguagem que o catecismo traz, né? Ou seja, se você está blasfemando o nome de Deus ou fazendo de perjúrio, jurando de maneira equivocada, de maneira errada, no final das contas, quem tem o poder de te dar um julgamento final a respeito disso? Aquele que sonda os corações. Marcelo, assim, e é impressionante como a gente vê isso, aí começa a lembrar ou perceber algumas coisas na própria Bíblia, e a gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo lá em Timóteo, quando ele vai comparar a igreja, ele chama do quê? Que é a casa de Deus, coluna e baluarte da verdade. Da verdade. Ou seja, ele poderia pegar, como fez em Éfeso, falar sobre casamento, ele poderia fazer inúmeras analogias ali, mas ele vai dizer a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. Então, e veja que a gente esquece o contexto anterior, que ele vai dizer assim, eu te escrevo essas coisas para te dizer como você deve proceder na casa de Deus. Por quê? Porque ali é o coluna, ou seja, veja que ele fala de comportamento, porque ali é o lugar da verdade. Em devocionais recentes que eu estava fazendo, estou em Hebreus agora, passei por Timóteo, como Paulo escreve para Timóteo 2 cartas, para Tito, Sim. Exatamente para regular essa questão, né? Da questão do comportamento, como tratar as infiltrações de mentira. Sim. Não dar ouvido a vãs conversações. Então, quando você olha os tempos modernos, todos os tempos, a começar com a ênfase que o Novo Testamento tem. Isso. Né? E ter atenção com os judaizantes, ter atenção com os libertinos, etc. O que o pastor deve priorizar na sua igreja, os líderes que devem ser apegados à verdade, né? Bons propagadores da verdade. Mas até os dias atuais, como isso deve ser encarado pelo crente. Então, quando a gente vê, como teve agora o apóstolo Trump, você estava comentando com isso em off, né? Alguém falando do púlpito de uma igreja que o Trump deveria respeitar as liberdades do LGBT e entrar nesta causa. Que reação isso deveria causar em nós? O terceiro mandamento está envolvido nisso. Exato. Está envolvido nisso, né? E aí talvez a gente vai usar aquilo ali como... não posso causar uma cena, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que ficar sentado, eu tenho que abrir portas, sabe? Mas... Ou encarar como uma coisa da modernidade. Eu não vou me escandalizar. É um simples desvio da modernidade, né? Eu lembro, para caminhar para o final aqui, a gente pode falar o dia todo, mas não vou falar o nome dele porque eu não quero soar polêmico. Mas não sei se tu lembra alguns carnavais passados que teve uma pessoa que estava de Jesus numa cruz, numa parada dessa. Foi carnaval, não. Foi Parada gay. Parada gay. E aí, um pastor famoso escreveu assim, eu não fiquei escandalizado com isso. E é aquele texto viralizou em tudo que é o WhatsApp. Aí você me acompanha há muito tempo e sabe que eu tenho uma sequência para pregar de livro, né, no início do ano que eu me permito fazer algumas pregações um pouco mais assim, olhando para a igreja, como um texto, por assim dizer. Mas para eu mudar uma sequência, tem que acontecer alguma coisa. E eu digo no púlpito, irmãos, olha, eu ia pregar um texto tal, mas aconteceu isso, eu estou mudando por causa disso. Foi uma das poucas vezes, nos 20 anos que eu mudei. Quando eu vi aquele texto, e todo mundo da igreja compartilhando, eu subi no púlpito e disse assim, irmãos, olha, todo mundo viu esse texto aqui, do pastor tal. E permita-me humildemente dizer, por que você deve se escandalizar? Entendeu? Eu li esse mandamento e preguei no texto do Bezerro de Ouro. Eu lembro disso. E preguei no Bezerro de Ouro. Entendeu? Por que você deve se escandalizar? Sim, você nunca pode olhar para isso e dizer assim, normal. Sabe? Ou seja, aí o problema, né, para usar a expressão assim, pastor, então o senhor está querendo dizer que... Não, estou querendo dizer exatamente isso, que um crente ele deve se revoltar com isso. Não estou dizendo que vai pegar em armas, que vai ser violento, sob hipótese alguma, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aquilo ali tem que causar, sim, uma revolta no crente. Por quê? Porque quem eu adoro é o Senhor de toda a criação, de toda a vida, de toda a verdade. E eu tenho que amá-lo por aquilo que ele é e preservar o seu nome. Sabe? Então, como igreja, esse mandamento precisa ser estudado com essa paixão que a gente está conversando aqui. É isso aí. Em uma palavra, né? Verdade. Amém. O Deus de toda a verdade. E lembrando, como você falou no início, que para nós a verdade não é um conceito. É uma pessoa. É uma pessoa. Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso aí. Deus abençoe, irmãos. Espero que tenha sido proveitosa essa conversa aqui, como tem sido aqui para nós. Para nós, com certeza. Para você também. Valeu, pessoal.